medo para trazer de volta. Ela não cria aflições porque não está preocupada com o que vai acontecer amanhã. Ela anula o passado. Então nós vamos viver cada dia. E Jesus, nosso mestre, havia nos advertido sobre essa questão e a responsabilidade de viver o agora. Não nos preocupeis tanto com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ele cuida de si mesmo? Cuida, porque Deus cuida disso. É muito difícil para o homem ocidental, né, como nós, seres aqui, acreditar que o poder divino pode cuidar. Sempre cuidou. Há uma antiga frase que eu gosto de citar, do meu mestre, que ele diz o seguinte: se você não acredita nisso, você vai fazer uma viagem de trem, coloca a bagagem na cabeça? Ninguém faz isso, né? Porque você sabe que o trem vai carregar tudo. Por que nós deixamos o fardo pior nos nossos ombros, sendo que não é necessário tanto carregar esse fardo pior? Deus faz. O Criador da vida faz isso por nós. Cada um de nós cria a própria realidade. O medo é uma criação mental, na maioria das vezes. Não tem fundamento. Pensar e criar. Todo pensamento que eu tenho cria algo no mundo espiritual, na atmosfera que eu insero. Se eu quero, portanto, transformar minha vida, eu preciso parar de alimentar pensamentos infelizes. Eu preciso estar atento à minha mente, o que ela está criando a cada momento. E não alimentar o que não é verdadeiro. Se eu quero saúde, eu preciso pensar em doença. Vou viver falando de doença. Se eu tenho medo de alguma situação, eu seguramente vou atrair essa situação. Isso é um fato real. Eu sempre atraio aquilo que eu tenho medo. Prestem atenção. Analisem as suas vidas. Você que está me ouvindo, vocês que estão aqui presentes, e vão ver que isso é um fato. Então, a melhor forma de vencer o medo é enfrentá-lo. É mudar a forma de encarar as coisas. É reconhecer que em nosso interior existe a fonte de toda a presença do amor, que é Deus. Ignorado pela maioria das pessoas, por mais que procure a religião. Ignoramos aquilo que está tão próximo de nós. E queremos buscar respostas aos problemas externamente. Não vai acontecer. Então, o medo, no sentido negativo, ele nos impede de agir. O medo gera a preocupação. Veja, preocupação. Eu estou me ocupando mentalmente com algo que está criando medos e aflições que ainda não aconteceram. Ou podem não acontecer. Preocupar-se. Em vez de estar atento a como solucionar, eu estou preocupando-me com o medo, a insegurança, sem saber como agir. Isso causa a inércia. Eu não me movo para lugar algum, porque eu estou preocupado. E quanto mais a preocupação vai crescendo dentro de nós, menos nós perdemos o contato íntimo com Deus. E esse afastamento é responsável por todas as aflições que enfrentamos nas nossas vidas. Então, como eu disse no começo, a frase não é minha. É de Joana de Ângeles. O sofrimento é uma opção. Ninguém vem à existência para sofrer. E é um equívoco acreditar que necessariamente se evolui por sofrimento apenas. A evolução naturalmente precisa acontecer através do amor. E não da vida. Aí está a nossa escolha. Somos nós que escolhemos ser assim. Dentre as muitas... o sentimento de inferioridade é um grande dificultador dos relacionamentos seguros e sadios. O medo traz uma sensação de inferioridade. Eu fico com medo de me relacionar com as pessoas. Medo de conviver. E isso pode gerar estado de doença, de isolamento social. E o isolamento social é muito especial para nós. Porque precisamos conviver para aprender sobre nós mesmos. Então, na realidade, toda a questão resume um processo chamado autoconhecimento.
Autoconhecimento é uma palavra que tem uma tradição muito forte na espiritualidade. Em todas as religiões se fala de espírito. Mas não se fala, para a maioria delas, como fazer. Será que o autoconhecimento nos torna livres? Torna, porque na realidade o autoconhecimento nos leva à presença de Deus internamente. Quando tomamos consciência de Deus em nossas consciências, nos libertamos, porque a verdade está ali. Não há mais nada a ser conquistado além disso. E nas palavras de Jesus, o conhecimento dessa verdade, que é Deus, nos torna livres. Mas livre do quê? Livre da ignorância. O grande mal de todos nós chama-se ignorância. Eu não me refiro à cultura, não me refiro a títulos, a parte intelectual do ser, não é nada disso. A maioria de nós tem muito conhecimento intelectual e pouca sabedoria. Porque a sabedoria nasce do estado de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é algo que traz a liberdade para nós. Ele está baseado na nossa capacidade de enxergar as coisas. Tendes olhos para ver e não vedes. Ouvidos para ouvir e não ouvis. Jesus queria dizer que nós não tínhamos olhos e ouvidos? Não, não é isso. Significa que nós não penetrávamos na essência das coisas. Será que se nós aprendemos a observar o dedo, por exemplo, com esse olhar, em que não há censura, não há culpa, não há tentativa de mudar a situação, em que nós admitimos o fato de que o medo está ali. Assim como qualquer vício que nós temos. Eu tenho um problema com o alcoolismo? Sim, então eu preciso ver isso. Eu preciso admitir isso. É o primeiro passo. Mas nós não fazemos isso. Temos medo de enfrentar. Enfrentar de outra forma, seria uma palavra bem essa. Temos medo de enxergar a nós mesmos como de fato somos. E no que nos tornamos nessa fase da existência. É por essa razão que nós buscamos a felicidade externamente. Na convivência com outros relacionamentos, mudamos de cidade, mudamos de profissão, e continuamos frustrados, o tempo todo vazios, internamente vazios, superficiais, porque não nos conhecemos. Se nos conhecêssemos, nos tornávamos livres dessas sombras. São sombras que nos acompanham. Você não pode pegar a sua sombra e enterrá-la e dizer que ela não te acompanha. É impossível. Você aprende a conviver com ela. A tal ponto que você nem nota. Porque você está se iluminando. Está se libertando. Ninguém se liberta se não tocar nos problemas. Se não olhar para dentro de si. Não consegue. A mensagem dos grandes mestres sempre foi voltada para o reconhecimento de quem nós realmente somos, não da aparência que criamos. Desses personagens que nós insistimos em ficar desempenhando esses papéis para conviver na família, no cônjuge, nos filhos, no trabalho, e para nos sentirmos valorizados pela vida. Todos nós temos sombras para vencer. Mas o que nós somos, aparentemente, não é a realidade. Precisamos descobrir quem realmente somos, além dessas situações. E aí nós vamos encontrar Deus. Quando isso acontece, a meta da existência é cumprida. E a vontade dele foi cumprida também. Até quando nós vamos adiar esse reconhecimento? Portanto, o medo, assim como a preocupação que nos visita, na maioria das vezes são pura ilusão dos pensamentos, criações mentais, que não têm valor algum, a não ser que alimentemos. Devido ao fato de o nosso olhar não se voltar para dentro, como deveria acontecer, mas está quase totalmente voltado para o mundo externo, não há percepção de Deus. Eu continuo ignorando essa presença. E as sombras continuam me acompanhando. Todos os dias eu estou alimentando elas nos pensamentos. Os pensamentos despertam os sentimentos. Um pensamento de perigo, que nem pode ocorrer, transforma-se em temor crônico dentro de mim. E daí vem o pânico. E daí eu me isolo da convivência. Eu começo a achar que o perigo está ao meu lado. Que alguém pode me prejudicar.
estejam nesse corpo ou fora desse corpo, e que alguma coisa está tentando ficar. O problema não é esse. O problema é o que você está vendo. Essa é a nossa questão. A grande equação que temos que solucionar, portanto, é olhar para nós mesmos. Olhar para cada um dos nossos sentimentos infelizes. As nossas carências, nossas preocupações, nossas revoltas, nossas inaceitações do processo da vida, que é um aprendizado. Olhar, mas olhar simplesmente sim, ver como você se enxerga no espelho de manhã cedo, em qualquer momento, mas olhe com um olhar de não querer mudar nada, apenas constatar os fatos. Será que essa constatação soluciona alguma coisa? Soluciona. Ela me leva à causa do problema. E quando a causa se expõe, a ilusão desaparece. Então aquilo não era nada. Vejam que nós nos tornamos muito superficiais. Né? Quando eu falo isso, me refiro ao fato de não investigarmos a nós mesmos. E vivemos sob a influência externa do que os outros falam, do que a mídia nos diz, do que a vida muitas vezes aparentemente está nos mostrando, porque não procuramos aprender com as lições de cada momento. Então nos tornamos superficiais. A qualquer momento podemos desabar emocionalmente. Alguém pode nos dizer algo que nos desaba emocionalmente. Podemos ter uma perda financeira repentina e desabarmos emocionalmente. Queremos destruir a própria vida porque o relacionamento não caminhou. Não era o que esperávamos. Estávamos esperando algo e surgiu outra coisa. O problema não são os outros. O problema somos nós. Enquanto não aprendemos a buscar o problema em nós mesmos, não haverá melhoria, não há autoconhecimento, não há liberação. Esse sentimento produz uma necessidade de estarmos sempre certos, um sentimento de inferioridade. Estarmos sempre certos e sempre sermos aplaudidos pelos outros. O tempo todo buscando reconhecimento, aplauso das outras pessoas. Queremos mostrar-nos como somos e escondemos nossos erros. Mas ninguém consegue fugir de si mesmo para sempre. Não é possível. A consciência, que é Deus em nós, tudo observa. E nos adverte de tudo, absolutamente tudo. Mas nós fazemos muito ruído, muito barulho nos nossos pensamentos. A falta de quietude nos afasta da consciência. A consciência nos fala o tempo inteiro, nunca se cala. Através da voz interior, a intuição. E a intuição é capaz de nos mostrar como sair das situações. Mas nós ouvimos? Não. Nós nos preparamos para ouvir? Também não. Há uma frase muito interessante no Antigo Testamento, eu me lembro que diz o seguinte: fique em silêncio e então saiba, eu sou Deus. Veja a profundidade disso. A maioria de nós não entendeu o que está dizendo. Fique em silêncio para que você perceba que eu estou aqui. E não estou distante. Mas você precisa silenciar. Silenciar não é o silêncio verbal, não é quietude interna. Sem esse estado de silêncio, você não percebe Deus. Você não vai entender que você é muito mais do que aparenta. E aí você não sai do personagem. Todo dia você desempenha o mesmo papel. Isso gera transformação? Não. A transformação não ocorre externamente. Você não aparenta transformação falando belas palavras, ou mudando a sua imagem externa para que os outros entendam o seu mesmo. A transformação nasce do contato íntimo com a fonte divina, dentro de si. Isso não acontece, como nós imaginamos, em momentos de enlevo, de grande devotamento. Não é nada disso.
ela nasce de um processo de quietude no dia a dia. Em que você está no mundo, você age no mundo, mas você se volta para dentro e está com Deus. Em que você está atento a tudo. A maneira como você fala, como você caminha, como você convive com as pessoas ao seu lado, você está atento a tudo, cada pensamento que surge, cada palavra que é dita, cada sentimento que emana do seu interior. Mantendo essa consciência silenciosa, que não precisa esforço, basta observação atenta, a transformação vai ocorrer dentro de nós, dia após dia. E as sombras vão sendo eliminadas, porque nós paramos de fugir da realidade. Para terminar. Diversas matrizes do medo se fixaram na vida infantil. Sim, como dissemos no início, muitos medos começaram ali na infância. Cabe a nós, enquanto adultos, identificar esses medos e eliminá-los. Os pais autoritários e rudes que estabeleceram um regime educacional duro e implacável sobre os filhos. Muitos de nós tiveram uma educação assim. Outros foram tão tolhidos nessa fase da infância que têm medo de enfrentar desafios na vida adulta. Sempre incapazes, autoestima sempre baixa, não conseguem tomar decisões sem consultar todas as pessoas em volta. Isso é característica da repressão, muitas vezes, vivida na infância. E marca a vida adulta. Mas nós precisamos viver assim? Não. Nós podemos romper essa programação. De várias maneiras se faz isso. Programação com pensamentos, afirmações, meditação. Meditação ajuda muito. E isso vai eliminando essa programação que ficou dentro da infância. Então estamos estudando, investigando a nós em relação a isso e essas preocupações. Então os pais impõem normas ameaçadoras e punitivas. Se você não fizer tal isso, você vai ser castigado. Isso é criado dessa maneira. Se o teu desempenho na escola não for bom, você vai ser castigado. Você vai perder isso e aquilo. Você não se der bem na escola. Crescemos nessa programação. E aí cria na mente da criança a necessidade de mentir e fantasiar constantemente. Na vida adulta vai acontecer isso. Não haverá sinceridade nos relacionamentos. Eu vou mentir. Eu vou esconder. Eu vou me calar para nunca falar a verdade. Porque eu tenho medo da reação do outro. Quando o diálogo sincero poderia solucionar muitos dramas. Mas não temos coragem de fazer, porque na infância temos medo de falar de coisas. Sermos punidos pelos pais. Percebe? Da onde surge as raízes do medo? Claro que muito desse medo vem de outras vidas. Nós não tocamos nessa questão agora. Mas no momento em que eu começo a investigar a atualidade dos meus sentimentos agora, profundamente eu vou chegar nos medos inconscientes que estão lá, no passado espiritual. Aí eu vou começar a reviver eles também, e diluí-los também. Encerrar com isso também. E a última frase nossa aqui, no segundo horário, dessa maneira, elas passaram a viver de forma que agradassem a todos, numa enorme necessidade de aprovação, e numa atmosfera de insegurança. Tais crianças poderão desenvolver no futuro fobias, cujas causas são a doentia preocupação, o exagerado cumprimento de obrigações impostas pela sociedade, uma megalomaníaca atuação profissional também, porque eu preciso da aprovação dos outros, eu tenho medo que os outros vejam que eu não tenho capacidade, competência no que eu faço. O medo da reação dos outros, do mau desempenho. E nós temos direito de falhar. Nós temos direito de errar e aprender com os erros, naturalmente. A fanática observância a crenças religiosas perfeccionistas. A religião não libera nenhum de nós. Pela falta de compreensão, achamos que temos que tornar-nos perfeitos em tudo. Perfeccionismo é diferente de fazer o melhor, de se dar o direito de errar, e não perfeccionismo.
E o procedimento extremista de estar sempre correto em tudo que fala e faz. Outro problema. O cortejo dos fenômenos fóbicos poderá ser oriundo de conflitos herdados de vidas passadas. Dos sofrimentos expressivos vividos no mundo espiritual, sim, antes da encarnação. Dos assédios de entidades ignorantes, chamados obsessores, desencarnados. Mas a matriz onde tudo sempre se interliga, que deverá ser trabalhada e tratada, é a consciência comprometida e limitada dos indivíduos em desajuste mental. Então a causa matriz sempre é a consciência de cada um de nós. Uma consciência que precisa despertar, precisa aprender a reconhecer-se. O auto-reconhecimento é a iluminação do espírito. É o abandono definitivo da sombra. É o fim do personagem. Deus nos abençoe e nos conceda